Bem-vindos ao Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar num caso legal fascinante no Brasil. É um caso que me fez repensar tudo o que eu achava que sabia sobre contratos. Imaginem só: direito contratual, direitos do consumidor, uma pitada de Davi contra Golias e, para completar, um toque especial de suprécio. Um conceito jurídico que eu aposto que vai surpreender vocês. Preparados? Com certeza. A gente vai analisar os documentos de um caso real de um consumidor que está processando uma empresa de gás por causa de cobranças que ele considera abusivas. E sabe o que torna esse caso tão especial? Além do valor da causa, mais de R$ 7.000 é a estratégia legal que o consumidor está usando. Ele alega que a empresa de gás simplesmente ignorou as tentativas dele de rescindir o contrato do tanque de gás industrial e agora, anos depois, quer cobrar essa multa enorme. Isso mesmo. Ele disse que tentou encerrar o contrato em 2021, mas a empresa não respondeu. Aí ele acabou transferindo o negócio, o novo dono removeu o tanque e agora a empresa quer cobrar essa multa por quebra de contrato e investimentos não amortizados. É como se a empresa tivesse acordado em um sono profundo e dito: Ops, você nos deve dinheiro. Mas a jogada de mestre do consumidor foi invocar o conceito de suprécio. Para explicar melhor o que isso significa. Claro. Suprécio é um conceito bem interessante do direito brasileiro. Basicamente, significa que mesmo que você tenha um direito, se você não exercer por um longo tempo, você pode acabar perdendo ele. É como se o direito enferrujasse por falta de uso. Então, nesse caso, o consumidor está argumentando que, como a empresa de gás não se manifestou quando ele tentou rescindir o contrato anos atrás, eles perderam o direito de cobrar essa multa agora. Tipo, vocês perderam o prazo. Game over. É uma ótima analogia. E o mais interessante é que a suprécio nos leva a pensar: qual é o limite de tempo para exercer um direito? O que configura um período longo o suficiente para um direito ser considerado suprimido? Essa decisão fica a cargo do juiz, que precisa analisar cada caso individualmente. Nossa, isso abre um precedente tanto. Me diz, no sistema jurídico brasileiro, a suprécio é usada com frequência em casos assim de consumidor contra grande empresa. Sim, a suprécio pode ser uma ferramenta poderosa para proteger os consumidores de empresas que tentam se aproveitar da inércia ou da falta de conhecimento deles. É um exemplo de como o sistema legal brasileiro busca equilibrar as relações entre as partes, principalmente quando tem uma disparidade de poder, como nesse caso. E o consumidor não parou por aí. Ele também está usando a inversão do ônus da prova, outro conceito super importante do direito do consumidor. Pode explicar pra gente como isso funciona? Com prazer. Normalmente, quem acusa é que tem que provar. Mas no caso do direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor inverte essa lógica. É a empresa que precisa provar que as ações dela foram legítimas. Então, nesse caso, a empresa de gás que precisa provar que o consumidor na nota tentou rescindir o contrato. Que loucura. É como se a responsabilidade mudasse de lado completamente. Exatamente. Essa inversão do ônus da prova tem o objetivo de proteger o consumidor, que muitas vezes está em desvantagem em relação às grandes empresas. É uma forma de garantir que a empresa age de forma transparente e ética nas relações com os consumidores. É incrível como um caso aparentemente simples pode nos levar a uma análise tão profunda do sistema legal brasileiro. E tem mais. O consumidor também argumenta que algumas cláusulas do contrato são abusivas, principalmente as que falam de consumo mínimo e multas. Sim, ele questiona se a cláusula que exige um aviso prévio de 60 dias para rescindir o contrato é válida, dizendo que ela é excessiva e desproporcional. Ele também argumenta que a empresa não foi transparente sobre os custos e as condições para encerrar o contrato. Parece que a empresa não facilitou em nada a vida do consumidor, né? Mas o que me deixa mais curioso é saber como o juiz vai decidir nesse caso. Ele vai se basear só na lei ou vai levar em consideração também o princípio da boa-fé? Essa é uma pergunta excelente e, para responder, a gente vai ter que mergulhar ainda mais fundo nesse caso intrigante. Mas, por enquanto, vamos fazer uma pausa e voltar em breve para a parte 2 do nosso Deep Dive, onde a gente vai explorar os argumentos da empresa e a possível decisão do juiz. Mal posso esperar para desvendar o restante dessa história. Até a próxima. E voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive, prontos para desvendar os mistérios do outro lado dessa batalha judicial. O que será que a empresa de gás tem a dizer em sua defesa? É isso que intriga. Até agora a gente ouviu o lado do consumidor, com os argumentos bem sólidos e estratégias legais inteligentes. Mas como diz o ditado, sempre tem dois lados em cada história. Quais são os argumentos da empresa para tentar justificar essa cobrança? A empresa diz que agiu dentro dos termos do contrato que o consumidor assinou. Eles se apegam à cláusula que exige o aviso prévio de 60 dias para rescisão, falando que o consumidor não cumpriu isso. Interessante. Então a empresa se baseia na rigidez do contrato, ignorando completamente o fato de que o consumidor alega ter tentado várias vezes comunicar que queria rescindir. Parece uma estratégia meio inflexível, né? Sim, e é aí que o suprécio volta a ser um ponto crucial. O consumidor argumenta que a empresa, ao não responder às tentativas de contato, meio que abriu mão do direito de exigir o cumprimento dessa cláusula. É como se a empresa
por não ter feito nada, tivesse dado um ok para o consumidor seguir com a rescisão sem precisar do aviso prévio. Mas, além da suprécio, a empresa tem outro argumento para justificar a multa. A empresa alega que investiu em infraestrutura para atender a demanda do consumidor e que a quebra do contrato antes do prazo gerou um prejuízo financeiro para eles. É aquele famoso argumento do custo irrecuperável. Entendi. Mas me lembro que na primeira parte você mencionou que o consumidor questiona essa alegação. Ele diz que a empresa não mostrou provas suficientes desses investimentos, né? Exatamente. O consumidor argumenta que a empresa não conseguiu mostrar de forma clara como esses investimentos estavam ligados ao contrato dele e nem quanto foi o prejuízo. Ou seja, a empresa precisa provar que a multa não é só uma punição, mas sim uma compensação justa pelos prejuízos da quebra de contrato. É aí que entra o princípio da boa-fé que a gente discutiu antes. Sim, o princípio da boa-fé exige que os dois lados ajam de forma honesta e transparente. E nesse caso, o consumidor questiona se a empresa agiu de boa-fé ao tentar cobrar a multa sem mostrar provas dos prejuízos. É fascinante como esse caso vai além da análise do contrato e nos faz questionar a ética e a justiça nas relações comerciais. É como se a gente estivesse num jogo de xadrez, onde cada movimento legal tem um impacto enorme no resultado. E nesse jogo, a inversão do ônus da prova é uma peça fundamental a favor do consumidor. Ao transferir para a empresa a responsabilidade de provar que a multa é válida, o sistema legal brasileiro protege quem está em desvantagem. Mas, e o juiz? Qual o papel dele nessa história toda? Como ele vai analisar os argumentos e tomar uma decisão justa e imparcial? O juiz vai ter um papel crucial em interpretar o contrato, analisar as provas e aplicar a lei, considerando a boa-fé e o equilíbrio entre as partes. E para entender como essa decisão pode ser tomada, a gente precisa analisar a jurisprudência, ou seja, as decisões de outros juízes em casos parecidos. É como se o juiz estivesse consultando um mapa de decisões passadas para se guiar nesse caso. E que tipo de mapa a jurisprudência brasileira mostra em casos de consumidor contra a grande empresa? A jurisprudência brasileira tem sido cada vez mais favorável à proteção dos direitos dos consumidores, principalmente em casos de cláusulas abusivas e falta de transparência das empresas. Vários casos mostram que os juízes têm reconhecido a importância da boa-fé e da supércio para garantir o equilíbrio nos contratos. Interessante. Então, o consumidor, com a jurisprudência e o Código de Defesa do Consumidor do lado dele, tem chances reais de vencer essa batalha judicial. Sim, a defesa do consumidor tem argumentos fortes e se baseia em decisões favoráveis. Mas é importante lembrar que cada caso é único. E a decisão final vai depender da análise do juiz sobre as provas e os argumentos dos dois lados. E essa análise final é o que nos espera na última parte do nosso Deep Dive. Preparem-se para a conclusão dessa saga jurídica, onde a gente vai descobrir a decisão do juiz e o que esse caso significa para o futuro das relações entre consumidores e empresas. E chegamos à parte final do nosso Deep Dive, prontos para o veredito. Depois de navegarmos pelos argumentos do consumidor e da empresa, explorando os labirintos da suprécio, da inversão do ônus da prova e do princípio da boa-fé, chegou a hora da verdade. Parece que a gente está no clímax de um filme de suspense, esperando para saber quem vai vencer essa batalha judicial. Verdade. E a pergunta que não quer calar é: o que o juiz decidiu? A empresa de gás conseguiu provar que tinha direito à multa ou o consumidor se livrou do contrato que ele achava injusto? Se preparem para uma reviravolta. O juiz, depois de analisar tudo com cuidado, os argumentos, as provas e a jurisprudência, decidiu a favor do consumidor. É sério. Que notícia incrível. Eu confesso que, mesmo com todas as leis a favor do consumidor, eu ainda estava com o pé atrás. É muito bom ver justiça sendo feita, mas o que levou o juiz a decidir assim? Ele explicou o raciocínio dele. Sim, e a explicação do juiz é tão interessante quanto o caso em si. Ele reconheceu que, apesar do contrato prever a multa e o aviso prévio de 60 dias, a empresa agiu de má-fé quando não respondeu às tentativas do consumidor de rescindir o contrato. Ou seja, a empresa ignorou o consumidor de propósito, esperando que ele desistisse de lutar pelos direitos dele. Mas ainda bem que o juiz percebeu essa estratégia e usou suprécio para impedir que a empresa se beneficiasse da própria nação. Exatamente. O juiz também falou da importância da inversão do ônus da prova, dizendo que a empresa não provou os prejuízos que alegou, nem mostrou a ligação entre os investimentos e o contrato do consumidor. É como se o juiz tivesse dito: querem cobrar a multa, então provem que ela é justa e que vocês realmente tiveram prejuízo. E pelo visto, a empresa não conseguiu. E a decisão do juiz não parou por aí. Ele considerou abusiva a cláusula do aviso prévio de 60 dias, porque achou desproporcional e prejudicial ao consumidor. Que vitória incrível para o consumidor. Mas além da satisfação pessoal, essa decisão tem um impacto maior, né? Serve como exemplo para outros casos parecidos, mostrando que os consumidores têm direitos e que a lei brasileira protege eles. Sem dúvida. Essa decisão reforça a importância do Código de Defesa do Consumidor e incentiva os consumidores a lutarem pelos seus direitos.
É um recado para as empresas. A era da letra miúda e das cláusulas abusivas está acabando. E para os nossos ouvintes que acompanharam essa história com a gente, fica a lição. Leiam seus contratos com atenção, busquem seus direitos e nunca desistam de lutar contra a injustiça. E lembrem-se, a informação é a arma mais poderosa que um consumidor pode ter. Fiquem por dentro, conheçam seus direitos e estejam prontos para defender seus interesses. E assim terminamos mais um Deep Dive, com a certeza de que a justiça às vezes demora, mas chega. Até a próxima!